Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje é dia da série de speedrun do canal, subindo o rating desde os 800 até os 2000 aqui no chess.com, nas partidas de 10 minutos. Essa aqui é uma série feita para quem está querendo aprender mais sobre xadrez, para quem está querendo subir o rating no chess.com, pois eu vou jogando em todas as faixas de rating e vou te ensinando como que você pode ir subindo, como você pode ir punindo os erros do seu adversário. Então, se você quer aprender mais sobre xadrez, fica ligado aí, vamos começar com a nossa primeira partida. Eu vou lançar aqui, estamos aí com 916 de rating, então se você ainda está nessa faixa dos 900, fica ainda mais ligado nesse episódio. Vamos lá, eu comecei jogando com E4, como eu já expliquei aqui em outros vídeos dessa série. Para quem está nessa faixa de rating, é bem interessante jogar posições abertas, e o peão rei ele leva para essas posições mais abertas, que vai ter mais contato entre as peças e com isso surge mais tática. E você que está nessa faixa de rating, você tem que melhorar na tática, isso é fundamental. Bom, e eu comecei jogando aqui a abertura italiana para pressionar lá o ponto F7. Nas posições de E4 e E5, o ponto F7 é o ponto mais vulnerável da posição das pretas. Então faz muito sentido o lance bispo C4 para desenvolver e pressionar F7. E aqui nós vemos de novo esse H6, né? Pelo jeito todo mundo nessa faixa de rating morre de medo de enfrentar o ataque Fegatelo e joga aí esse H6, que, como eu já até expliquei em outro vídeo, esse lance é um erro na abertura, porque o preto ele apenas perde tempo. Na abertura você não deve ficar perdendo tempos com as suas peças, com os peões, você tem que desenvolver as peças rapidamente. Então isso aqui é apenas uma perda de tempo. Eu vou aproveitar para charrocar, colocar o meu rei em segurança. E agora ele faz um lance bispo C5. Beleza, qual que é o conceito agora? Abrir a posição. Caramba, quem está acompanhando a série desde o episódio 1, viu o último episódio também, tá vendo a repetição dos temas. E é algo que eu falo bastante aqui para vocês, para os meus alunos na Chessflix também, que o xadrez ele é baseado em repetição. Os temas táticos, os temas na abertura, na estratégia, nos finais, eles sempre se repetem. Então, se você vai dominando os padrões, você vai conseguindo colocar em prática melhor nas suas partidas. Então, por exemplo, aqui eu quero abrir a posição. Eu posso até jogar D4 sacrificando um peão, mas eu posso aqui também jogar com C3 com ideia de D4, como se fosse uma Gil Copiano, uma italiana, mas eu tenho um tempo inteiro de vantagem, pois o cavalo dele já deveria ter sido desenvolvido para casa F6. E ao invés de fazer isso, ele resolveu perder um tempo inteiro com o peão, só para evitar uma possível ameaça de cavalo G5. E agora já não é fácil dele jogar, porque eu avanço o peão para D4 e assim eu vou ficar com um forte centro de peões. Na posição normal, existe essa mesma posição aqui, só que com o meu rei em E1. Então ele teria um cheque em B4 para depois reagir no centro. Como ele perdeu esse tempo, ele não tem mais esse cheque. E agora eu posso usar esse meu forte centro de peões para atacar as peças dele. Por exemplo, eu posso avançar tanto D5 quanto E5. Os dois lances fazem muito sentido, né? Quando você tem o centro de peões, é importante você usar esse centro para atacar as peças do seu oponente, porque agora ele começa a perder tempos com a peça que já foi desenvolvida. Então ele já tinha desenvolvido o cavalo, eu ataco, ele tem que mexer o cavalo de novo. Agora eu avanço o peão para E5, ele vai ter que mexer de novo com o cavalo de F6. E depois eu vou avançar o peão para D6 ainda, ele vai ter que perder mais um tempo agora mexendo esse cavalo e abrindo a coluna E. Então olha só, todos os conceitos aí do jogo na abertura sendo aplicados nessa partida. Porque abriu a coluna E, agora eu vou começar a atacar esse rei dele. E além disso, a perda de tempo, né? Ele está perdendo vários tempos com os cavalos. O cavalo foi para lá em H7, o outro saiu de C6, veio para E7, para F5, né? Então ele vai perdendo muitos e muitos tempos. Agora, como que eu exploro tudo isso, né? Porque agora eu tenho uma vantagem muito grande no desenvolvimento, o rei dele está mal. Aqui eu tenho que pensar em lances mais diretos, né? Como cheques, né? Então, por exemplo, cheque em E1 é um candidato, porque ele tem que jogar ré F8 forçado. Dá para pensar em bis por F7 cheque, rei por F7, dama D5 cheque. Depois de rei G6, não sei, eu tenho algum lance para seguir?
Poderia insistir num G4, mas não tá parecendo tão claro assim isso. E se eu jogar dama D5 direto, ameaçando mate, ameaçando esse cavalo, ele ainda tem dama F6 defendendo. Então eu vou jogar o torre E1 cheque, simplesmente, que aí ele já tem que perder o roque. E olha só a posição dele, que desastre que ficou, né? Porque ele perde o roque, tá com o rei no centro, as peças todas descoordenadas, não consegue desenvolver a ala da dama. Então esse que é o objetivo no jogo na abertura. Você vai desenvolver as peças rapidamente para tentar deixar seu adversário numa situação dessa. Né? Então, como que você pune o seu adversário? Abrindo a posição, ganhando tempos. E é interessante ver como que apenas um lance ali, o H6, que é uma perda de tempo, já fez ele cair nessa posição. Né? Posição extremamente difícil de se jogar. Bom, agora vamos lá. Será que eu tenho um lance mais concreto? Essa aqui é a pergunta, né? De novo, eu poderia pensar no bispo F7, no dama D5, mas ele ainda está conseguindo se defender, né? Se eu jogar dama D5, ele ainda tem esse dama F6. E se eu jogar dama E4 agora para dar mate, ele vai ter G6? O cara ainda se defende, né? Mais ou menos, ele tá se defendendo ali. Não tem um ataque tão direto assim. Bom, eu posso simplesmente... Caramba, o cara abandonou. Tudo bem, a posição dele é dificílima de jogar, mas será que eu ganhei dele porque ele perdeu a paciência de esperar eu fazer o lance? Ou que ele já achou a posição tão perdida que ele resolveu abandonar? Pode ser uma mistura dos dois, né? Mas enfim, o resultado é que o cara abandonou a partida. A posição Isso aqui é quando o cara abandona de desgosto, né? Que a posição dele tá tão ruim que ele prefere abandonar já. Vamos lá, vou colocar para fazer a revisão dessa partida. Eu ainda não falei com o Krikor para ajustar isso daqui, que está só com uma revisão. Então teremos só... Gastei a revisão do dia aqui já. Mas eu vou ajustar isso aí nos próximos dias, que precisa fazer algum ajuste ali na conta para liberar as revisões, né? Que a conta ela tá com... Ela devolve... É uma conta autorizada, só que ela tá sem os recursos ali de uma conta autorizada ali do chess.com. Mas vamos lá, ó, ele me deu aqui 97,3 de precisão, 77,1 para o adversário. Vamos fazer uma revisão rápida aqui, afinal de contas a partida foi bem curtinha, mas eu acredito que ela é bem instrutiva para quem está aí nessa faixa de rating, principalmente, né, digamos até uns 1.500 de rating, é interessante ver esses conceitos. Por exemplo, H6, eu vejo muita gente fazendo esse tipo de lance aqui por medo de levar o cavalo G5, não sei se é teu caso aí, se tem medo do Fegatelo, mas tem muita gente que faz isso e às vezes o cara de brancas não sabe punir o adversário, né? Então a melhor maneira de você fazer isso é você rocando rápido, abrindo a posição no centro. Então desenvolva rapidamente as peças e depois ataque no centro. Então eu roquei e agora eu vou fazer o C3 e D4. E olha, a posição já está praticamente ganha. Né? Ele já dá 1,90 aqui. Né? Então, a questão é mais como punir o oponente, como punir os lances dele. Essa é uma coisa que eu mostro bastante aqui nessa série. Eu vejo que a galera às vezes fala, pô, mas eu tô nesse rating, os caras não jogam tão mal assim, né? É que às vezes você não tá conseguindo punir o teu adversário. O seu adversário ele tá errando, mas você não tá vendo que ele tá errando. E aí parece que ele tá jogando bem a partida. Mas na verdade é isso, né? Então, aqui já a posição dos sonhos na abertura, forte centro de peões, rocado, e agora é o momento de avançar o centro. Aqui é um momento que muita gente erra, né? Às vezes vai e joga um cavalo C3, que é um lance de desenvolvimento, mas é um lance que permite ele rocar também. Então, na abertura você tem que sempre lutar contra as ideias do seu adversário, né? Então, se você tem o centro, você tem a iniciativa, você é obrigado a usar essa iniciativa sob pena de perder essa iniciativa. Se eu jogo tranquilo demais, digamos assim, pronto, minha iniciativa foi embora. Agora ele rocou, colocou as peças em jogo. Ainda está melhor, mas olha como que a vantagem caiu. Agora, quando
eu jogo D5 direto, seguido de E5, aí ele tá muito ferrado, a vantagem vai só aumentando. Olha só, essa posição ele já tá dando o quê? 4 pontos e 4,6 de vantagem. Vantagem absurda. Olha, aqui pelo jeito da dama D3 era ainda mais forte. E aí F8 ele já abandonou a partida, né? Mas se eu jogasse, por exemplo, o cavalo C3 simplesmente desenvolvendo, né, que era a minha ideia, posição extremamente difícil. Ele nunca vai conseguir desenvolver as peças, nunca vai conseguir jogar direito na posição. Bom, vamos lá, vamos para a nossa próxima partida aqui, então. Eu vou colocar para jogar. Vou ter que fazer esse ajuste aqui. Como a conta ela tá nesse modo gratuito aí, eu fico tendo que ajustar o layout aqui quando eu faço a revisão. Vamos ver se logo fica tudo certo. Mas agora vamos lá, vamos para a segunda partida. Vou jogar com E4 de novo. E agora vem uma defesa francesa, né? Então, sempre que o adversário joga uma defesa que permite você ficar com o centro, você vai avançar e ficar com esse forte centro de peões. E se ele não luta pelo centro, assim como na partida anterior, você usa esse centro para atacar as peças do seu adversário. Porque assim ele vai perdendo tempos com as peças. Olha só, ele já perdeu um tempo com o cavalo, vai perder mais um tempo com o cavalo. E eu fico aí com uma vantagem de espaço muito grande na posição, né, por conta de ter esse centro. Ele está perdido? Não, não está perdido na posição, mas ele pode ficar numa posição difícil. Olha só, agora ele reagiu no centro, que é bom. E aí eu tenho algumas opções já, né? Por exemplo, se eu tomar, ele tem que tomar de peão, tá? É uma posição, praticamente uma posição de Alekhine, isso daqui. E se eu jogar C5? Fica um centro aí todo bloqueado, um centro tipo de francesa. E ele tá numa posição muito torta, né? Quantas vezes ele já mexeu com esse cavalo? Olha só, o cavalo veio para F6, veio para D5, veio para B6, agora ele veio para C4. E ele tá quase ficando sem esse cavalo, né? Porque se dama A4 cheque, é que ele tem bispo D7, né? Eu tô vendo se tem alguma forma de ganhar essa peça, porque B3 ele ainda tem cavalo A5. O cavalo tá quase perdido, mas se B4 ele volta para C4, né? Não tô conseguindo ganhar essa peça direito. Eu posso ganhar um peão se eu quiser, né? Eu posso tomar em C4, dama 4 cheque, dama por C4. Mas parece tão pouco ganhar um peão. Eu tô preferindo... Ai, escapou. Caramba, eu tinha clicado na dama. Eu tinha clicado na dama e aí eu fui mexer o bispo, escapou a dama para E2. Calma que agora pode ser que a posição fique confusa, né? Porque agora eu perdi um tempo inteiro com a dama. Caramba, era para eu tirar o bispo para D3. Eu ia jogar bispo D3 e aí depois eu ia definir se eu ia jogar B3 e B4 ou não. Vamos tentar consertar isso daqui agora. Nossa, dama E2 é um dos piores lances possíveis, né? Porque a dama fica atrapalhando o desenvolvimento do bispo, eu já tenho que perder um tempo agora. Bom, vou jogar B3. Agora a posição ficou super torta. É uma das posições mais tortas desse desafio. E agora, o que que eu posso fazer aqui? Vou jogar um dama C2, tirar essa dama daqui para eu poder desenvolver o bispo. E se tomar em C5, bom, eu tomo, tento defender com bispo E3 depois. Vamos jogar essa posição que ainda deve estar boa, vai. Mesmo perdendo tempo aí com a dama, a posição ainda deve estar boa. Mas os problemas dele passaram, assim. Vixi. Tá, agora o negócio pode ficar meio esquisito pro meu lado. Se eu jogar A3, cavalo dama C5, B4, cavalo B3, toma, dama B2. E se eu jogar B4, dama 5 cheque, dama 4 cheque, cavalo volta, bispo D2.
Talvez jogar bispo D2 para tomar esse cavalo, e se jogar C6, daí eu faço B4. Isso aqui parece melhor. Vamos jogar bispo D2, atacando o cavalo de A5. E aí, se jogar, por exemplo, C6, eu posso jogar B4, atacando esse cavalo e defendendo o peão de C5. E aí, se agora cavalo C4, eu jogo bispo C4 e roco. Bom, ele me deu uma peça, né? Ele me deu uma peça inteira. Deu uma pendurada. Tinha que jogar o cavalo C4 forçado para seguir jogando, assim, na posição. A posição fica perdida já também, mas pelo menos segue jogando. Aqui, para passar, por exemplo, esses 1000 de rating, a visão tática é o que pega mais, assim, disparado. É a visão tática o principal ponto do jogo que o jogador tem que melhorar. Que é essa noção melhor de ataque e defesa, né? Os teminhas de mate, teminhas táticos na posição. É o que mais define as partidas. Vamos lá, vamos rocar agora. Eu posso simplesmente jogar um torre 1 ou cavalo C3. Vou desenvolver o cavalo para C3. E agora a torre 1 defendendo E5. Agora é o momento de simplificar a posição, o momento de ganhar com essa peça a mais. Nossa, esse abre demais a posição. Abre muito aqui a posição, numa posição onde... Bom, ele já está com a peça a menos. Agora talvez... Posso jogar aqui um bispo H6 para evitar o roque dele. Porque aí ele não pode mais rocar. E agora eu já tenho ameaças de cavalo G5 para entrar em E6. Posição bem perdida aí para ele. Ele joga cavalo D8 para trocar o bispo. De repente poder levar esse cavalo para casa F7. Eu posso simplesmente simplificar, vamos trocar peças. Podia também voltar o bispo para D3. Eu estou usando a estratégia mais simples aqui, que sempre vai ser a estratégia da simplificação, né? Você ir trocando peças. Ele jogou o cavalo F7. Vamos jogar pendurando aqui um dama D2, né? Acabei deixando ele rocar no fim, né? Acabei deixando ele rocar. Eu tenho torre por E6 e torre E1 depois, porque esse cavalo E5, cavalo toma, bispo G7. Não, mas ele toma tudo, toma em H6 depois, né? Tá, vou voltar o meu bispo para F4 então. Deixei ele rocar. Mas aí eu jogo cavalo E5 depois, vamos trocar as peças de outro jeito. Porque é isso, você quer simplificar a posição. Claro que se puder usar a peça para atacar, pode ser ainda melhor. Você pode acabar a partida ainda mais rápido. Mas aqui não é mais a luta de acabar rápido ou não. Você quer ganhar a partida, simplesmente, né? Então, trocar as peças é o caminho mais fácil na maioria das posições. Então, vou colocar o cavalo em E5 para simplificar. Vamos trocar as peças aqui em E5. E no fim eu tenho uma peça a mais para atacar o peão de E6 ou para usar para o ataque. Então essa aqui é a estratégia. Ganhou material, busca formas de trocar peça. Então é isso que eu estou tentando fazer. Bom, joguei bispo por E5. Bom, para quem está de repente chegando aqui pela primeira vez nessa série, como eu já expliquei, essa é uma série onde é como se fosse uma aula, eu vou te explicando aqui lance a lance, tudo que está acontecendo, o motivo de cada lance, como punir os adversários. Então, não é uma série para maltratar quem tem hate menor, né? Que todo dia tem alguém falando assim, pô, o cara é GM, fica jogando com os caras de 900. Então, só para quem está chegando pela primeira vez entender qual é o motivo dessa série aqui. Então, é uma série mais educativa, né? Uma série para quem está querendo melhorar aí no jogo, você quer jogar melhor, quer subir o seu rating também. Agora, a série de subir o rating é a série na busca ali do top 5 do mundo, que estamos ali com 2.768, eu acho, né? Então, ali sim, aqui é mais
para aprender xadrez, né? O cara começou a pendurar muita coisa no fim, né? Ele jogou bem mal a abertura, onde ele foi perdendo os tempos ali com o cavalo, e aí depois eu teve aquele misclick aqui, o mouse, eu cliquei numa peça, foi a outra peça, mas o cara não aproveitou, né? Ele acabou pendurando logo, mas ele teve uma chance ali de às vezes tentar organizar a posição, mas aí ele entregou a peça, agora tá entregando mais material. Bom, vamos lá, eu vou jogar tomando de cavalo em E6. Aqui de novo poderia ser dama toma para simplificar, mas como a partida tá indo, eu vou acabar ganhando muito mais rápido se jogar cavalo por E6. Que ele tá entregando bastante coisas, eu tô com 2 peças a mais, então eu vou usar a minha vantagem material nessa posição para o ataque e não para simplificar. Você sempre vai ter essas duas opções, aí é a questão de avaliação, o que é melhor para não dar chance para o seu oponente. É melhor você simplificar, é melhor você usar para o ataque. Então aqui no caso, usar as peças para o ataque é muito melhor. Né? Já acabou caindo a dama dele de C8, já ele levou mais um duplo, acabou caindo mais material na posição. Vamos lá, agora ele abandonou, vamos fazer uma revisão rápida aqui da partida. No caso essa daqui, a gente vai fazer uma revisão, como não tem ali as revisões, né? Vou passar aqui para ver. Eu acho que não sei se dá para colocar análise, não. Não sei se aparece aqui. Bom, mas enfim, de qualquer forma a gente... dá para aparecer, a barrinha tá aparecendo ali, pelo menos com essa barrinha dá para ir vendo o que aconteceu ali. Né? Bom, então, cavalo F6. Cavalo F6 é um primeiro erro, aqui ele deveria ter atacado o centro com D5, jogando aí uma defesa francesa. Sempre que o seu adversário ele não ocupa o centro, você aproveita para colocar os 2 peões no centro. E aí quando ele faz esse lance, cavalo F6, vem aquele tema de já atacar o cavalo. Então se você tem o centro, você tem que usar esse centro para atacar as peças do seu oponente. Então é isso que eu fiz na abertura. Aqui fiz C5, tá bom? Tá mantendo ali a vantagem, 0.8, 0.90. E agora... agora tem esse belo lance dama E2, né? Não é que eu queria fazer dama E2. Eu tinha pensado em bispo D3, talvez, na posição. Deixa eu ver o que ele dá aqui. Será que ele toma em C4? Não, ele não acha esse mais preciso. B3 era o lance. E se cavalo é A5, B4 agora? B4 tá bom. Ele volta para C4. Eu não sei se ele toma em C4 agora. Ó, toma em C4 ele nunca tá achando que é o melhor lance da posição. Para falar a verdade, se jogar um lance assim como o cavalo D2, talvez tenha vantagem. A vantagem é maior do que o tomar em C4. Bom, mas no fim, joguei esse dama E2, claramente é um erro. Ali jogou B6 que tá bom. Tentei corrigir aqui a posição com dama C2 e de repente ficou equilibrado, 0, 0, 0. Olha como que funciona. Se você vai contra os princípios, a vantagem vai toda embora. Então o cara foi contra os princípios, movimentando várias vezes o cavalo. Aí escapou ali o mouse, joguei dama E2. Já fui contra os princípios também, porque agora eu vou ter que perder tempos com a dama e, consequentemente, minha vantagem no desenvolvimento ela vai embora. Aí tomou em C5, tomei de peão, cavalo A6. Aqui ele já dá uma decisiva de novo, por conta do bispo D2. É que ele tentou, aqui talvez jogar C6 direto, para dar uma casa pro cavalo, voltar esse cavalo para B7. O cavalo tá muito no canto, muito sem casas. Posição difícil ainda de jogar, posição bem difícil de jogar. Mas aí cavalo A6, ele leva essa ideia de bispo D2 e B4. E aí tinha que fazer cavalo C4 forçado. Não tem outro lance a não ser esse. Aí vou tomar, roque. Aí tá meio desastrosa a posição. Porque vai cair C4. Eu posso até jogar uma 3, cavalo, tomar em C4, torre D1. As peças estão muito bem colocadas, né? E aí acabou caindo. Caiu ali material. A partir daqui é só simplificação. Poderia ter jogado até mais simples. Então, ao invés de jogar um bispo H6, jogar um bispo G5, por exemplo, para trocar, pode ser uma ideia. Mas aí, da forma que foi indo, também deu certo fazer as trocas de peça.
acabou caindo mais material ali dele, aqui já... Aí ele tiltou ali, já caiu tudo de uma vez. Bom, chegamos aí a 938 de rating, né? Vamos ver aqui o que acontece aí nessa faixa aí até os 1000 de rating, né? E se de repente você está querendo aí melhorar no xadrez, quero te convidar aí a você aproveitar a melhor chance da história para se tornar meu aluno na Chessflix, que é a Black Friday da Chessflix. Então, você fazendo aqui o seu cadastro, entrando para o nosso grupo VIP no WhatsApp, você pode se tornar aluno na melhor condição da história, recebendo aí todos os cursos já feitos pelos time de treinadores da Chessflix, todos os métodos de treinamento, os cursos de aberturas, todas as trilhas, desde o zero até o nível de mestre, aulas ao vivo, tudo isso dentro do aplicativo liberado para você pelo menor valor da história. Basicamente, pelo valor de apenas um curso, você está levando tudo que já foi produzido na Chessflix. Para isso, só você fazer ali o seu cadastro, entrar para o nosso grupo VIP no WhatsApp e aguardar até sexta-feira para você se tornar aluno, beleza? Bom, galera, com isso, então, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido mais. Se você gosta dessa série de speedrun, deixa o seu like aí no vídeo para eu saber, né, que é uma série que eu gosto, que vocês vão aprendendo, mas eu preciso ter um feedback aí de vocês. Então, se você curte ela, já deixa o like, você dá uma força aqui pro canal. Deixa aí nos comentários o que você acha da série, se devo continuar com ela, né, que assim eu vou tendo um feedback aqui de vocês da comunidade, beleza? Bom, então é isso. Vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje e até a próxima.